Evangelho, terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos meditando o 8º capítulo do Evangelho de São Mateus. Jesus diz a seus discípulos de atravessarem com a barca de uma margem à outra. Bom, essa imagem tem para nós um significado muito grande, mas nós vamos retomar esse significado já já. Primeiro eu queria ir com vocês para o último versículo de hoje, a perplexidade no coração dos discípulos ao perguntarem quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem. Desde a conclusão do Sermão da Montanha, nós estamos vendo o Senhor realizar diversos milagres. Ele submeteu as potências infernais, ele libertou o homem que estava enfermo há muitos anos, a causa da lepra, curou o enfermo, ele ensina o Evangelho, a boa nova do reino, com autoridade e agora comanda também com suas palavras sobre toda a criação. A palavra do Senhor faz voltar à paz tudo o que foi criado. A palavra do Senhor coloca a ordem novamente em tudo aquilo que está desordenado. A criação que sofreu com a desordem do pecado e agora continuamente demonstra a realidade dessa desordem, vem com a palavra do Senhor colocada novamente em paz. Com a sua palavra, o Senhor acalma a tempestade. Com a sua palavra, a criação volta à sua ordem. Eis o que o evangelista está nos dizendo no dia de hoje. A palavra do Senhor, ela tem o poder de reorganizar todas as coisas. Ela tem o poder de restabelecer a paz. Ela tem o poder de ordenar novamente na direção certa, na finalidade certa, a qual fomos chamados, nós e toda a criação. Agora, voltamos a esse Senhor que fala aos seus discípulos: sigam de uma margem para outra. Essa é a imagem da nossa vida. Nós que nascemos e navegamos em direção a Jerusalém Celeste, para que possamos navegar com segurança, navegamos sob a palavra do Senhor. É o nosso Senhor que nos diz que devemos seguir aquele percurso. Ontem falávamos sobre isso, fazendo a memória do preciosíssimo sangue e tomando nas mãos as palavras de Santa Aníbal Maria de França. Comentávamos sobre a vocação e sobre o como viver a nossa vocação. A palavra do Senhor nos conduz nessa estrada, de maneira que possamos chegar com segurança no porto da nossa destinação, que é Jerusalém Celeste. Entretanto, na nossa vida, em muitos momentos, nós enfrentamos tempestades e criamos essa ideia que se Jesus nos disse que devemos seguir por esse caminho,
não deveriam acontecer tempestades. As tempestades é como se fossem um sinal de que o Senhor está com raiva da gente, ou de que as coisas não estão dando certo porque o Senhor talvez tenha nos abandonado, ou porque talvez Ele tenha se esquecido de nós, ou então porque o sofrimento desse tempo e as angústias do mundo são mais fortes do que o Senhor na sua providência. Uma série de pensamentos podem aparecer quando nós estamos frágeis na fé ou quando nós vamos deixando o nosso coração se dispersar. Aqui entra a imagem que o evangelista coloca diante de nós de um grande contraste. Fora da barca, a tempestade acontece. A barca sofre os efeitos dessa tempestade, mas dentro da barca, o Senhor dorme. Então tem um contraste muito significativo, né? Porque existe dentro da barca um lugar tranquilo, um lugar sereno. O Senhor que nos disse seguirmos dessa margem do nosso nascimento pelo batismo até a outra margem, Jerusalém celeste, nos céus, Ele não nos deu apenas uma palavra que vai nos levar à paz, uma palavra que vai recolocar não apenas a ordem, mas vai recolocar a bondade e todas as virtudes que o Senhor nos entrega novamente em fulgor na nossa vida. Ele nos entregou a sua palavra, sai daqui e vai para lá, mas Ele mesmo vem conosco na barca. O Senhor, Ele não apenas nos dá a sua palavra, mas Ele segue todo o caminho conosco. Os ventos batem contra a barca, o mar se agita, mas existe, como eu dizia, um lugar na barca onde o Senhor está, em contraste a tudo isso, é um lugar sereno, é um lugar onde se repousa, é um lugar de paz. A imagem do Senhor que dorme na barca faz esse contraste, que nos leva a compreender essa imagem do evangelista, que muitas vezes nós podemos começar a viver uma grande agitação e olhar para fora o tamanho, a violência, o ímpeto da tempestade e começamos a nos agitar e a nos desesperarmos. Quanto mais olhamos para a tempestade, pode acontecer que mais nos dispersemos de olhar para Jesus. Os apóstolos começam a empenhar toda a força que têm para contrastar a tempestade e superá-la, e pouco a pouco se esquecem que o Senhor está ali. Olha que interessante, isso também acontece na nossa vida. Muitas vezes partimos para tentar enfrentar a maldade presente no mundo, para tentar enfrentar a violência que o mal realiza contra o bem da nossa casa, o bem da nossa vida, o bem da nossa família. E aí, como já fomos advertidos pelo Senhor em outros momentos, não se paga o mal com o mal, que o nosso coração não se perca, livrai-nos, Senhor, do mal. Mas podemos terminar por nos esquecermos dele fazendo assim e entrarmos em desespero e começar a acreditar que Deus ou não se importa mais com a gente ou não é forte o suficiente para contrastar a tempestade, ou então que nós não temos mais uma esperança. Mas, em um determinado momento, os discípulos se voltam e finalmente olham para Jesus e pedem a Jesus que possa intervir em favor deles. E o Senhor prontamente intervém, testemunhando para nós que é dele que vem a nossa paz, a nossa força, a nossa serenidade. No momento da tempestade, recorda-te de Jesus. Não vai procurar tentar afirmar a força que você tem para se opor àquilo que está acontecendo. Recorda-te por primeiro do tesouro que você traz, do tesouro que te foi entregue.
da palavra que é capaz de acalmar o teu coração, mas é capaz de acalmar também a rebelião do mundo e o mundo inteiro. Busca por primeiro os recursos que o teu Deus te entregou. Busca Ele. E nós vamos ver como continuaremos navegando de tempestade em tempestade, sem submergirmos em nenhuma delas. E chegaremos à nossa destinação. Não porque somos bravos e temos força suficiente para encarar qualquer tempestade, mas porque o Senhor está conosco, navega conosco. Ele que nos deu a ordem de seguirmos, vem conosco, Ele é o nosso tesouro, a nossa força. Nos momentos de tempestade da sua vida, olha por primeiro para o teu Senhor, recorda-te dEle, aproxima-te dEle. Faz atenção de não estar tão preocupado e agitado olhando para a tempestade, porque pode acontecer que você se esqueça de que Ele está ao teu lado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e pela intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por estar sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. Amém.